Assim diz a palavra do nosso Deus. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristeceres como os demais, que não têm esperança. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo dá a sua palavra de ordem, ouvir a voz do arcanjo e ressoar a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai, pois, uns aos outros com essas palavras. Amém? Bom, eu creio que domingo passado tem alguns que ainda estão aqui, né? Mas alguns não estavam. Então eu vou dar a mesma ênfase que eu dei no início quanto ao texto. Esse texto ele usa um termo chamado dorme, certo? Ele diz aqui: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, certo? Aqueles que não ouviram no domingo passado essa palavra dorme, ela é um eufemismo, certo? Que denota que a palavra morte ou morrer, certo? Aqui não dá vazão para o que nós vamos ver nesse estudo posteriormente agora, que é a questão do sono da alma, certo? Que é uma questão dos russelitas e dos adventistas, ou seja, dos testemunhos de Jeová e dos adventistas. Eles têm essa ideia. Então aqui a palavra é um eufemismo, certo? Porque o apóstolo Paulo usou essa palavra, porque ele não quis ser muito rude, ele queria ser muito direto. Então ele não quis dizer eles morreram, ele disse que eles dormiram. Apenas para se tornar uma coisa mais simples, mais leve. Mas isso não quer dizer que eles não tinham morrido, certo? Não. A ideia é que eles estavam dormindo, certo? Que só a título de conhecimento, alguns ouviram que eu disse isso na semana passada, certo? Eu vou dar aqui uma leve introdução só para nos situarmos um pouco quanto ao estudo, certo? O estudo é sobre o estado intermediário da alma, certo? Nós vimos como base, a base está aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 13 e 18. Nós vimos o conceito bíblico do estado intermediário, certo? A descrição bíblica dos crentes entre a morte e a ressurreição. Nós vimos vários textos, inclusive as confissões de fé do Westminster, certo? A questão do catecismo de Wittenberg, a questão da confissão de fé no capítulo 30, no parágrafo 2, a confissão belga, e entre outros. E também a descrição bíblica do estado dos ímpios entre a morte e a ressurreição. Veja que é dos crentes entre a morte e a ressurreição. Nós vemos essa descrição bíblica, como é que fica os crentes, aqueles que morreram em Cristo, entre a morte e a ressurreição. Então nós vemos essa descrição. Vimos também a descrição bíblica do estado dos ímpios, que morreram também, como é que eles ficam entre a morte e a ressurreição. Aí nós vimos também aqui o catecismo de Westminster, aliás, a confissão de fé de Westminster, no capítulo 30 também, no parágrafo 2, certo? Como base, Lucas 16, do 23 ao 24. Nós vimos também a doutrina do estado intermediário na história, certo? Vamos desenrolar dela na história. Nós vimos aqui várias coisas referentes a isso. Vimos também a questão do purgatório, certo? Do purgatório, a doutrina católica romana a respeito do domicílio da alma depois da morte. O que eles pensam, o que eles falam? Por exemplo, purgatório, de acordo com a igreja de Roma, as almas dos que são perfeitamente puros, por ocasião da morte, são imediatamente admitidas no céu ou na visão beática ou beatífica de Deus. Aí usa
como o texto de Mateus 25, 46 e Filipenses 1, 23. Mas os que não se acham perfeitamente purificados, que ainda levam sobre si a culpa de pecados veniais e não sofreram castigo temporal devido aos seus pecados, e esta é a condição da maioria dos fiéis quando morrem. Aí ele diz: tem que se submeter a um processo de purificação antes de poder entrar nas supremas alegrias e bem-aventurança do céu. Em vez de entrar imediatamente no céu, o que acontece? Eles vão para o purgatório. Eu disse, mostrei, falei sobre esse purgatório, né? Um lugar onde essas almas, dessas pessoas que morrem, mesmo em pecado, eles vão ficar lá e vão ser purificadas, certo? Como essas almas são purificadas? Através podemos dizer, das indulgências, dos ritos da Igreja Católica, quanto às missas, né? Nós vimos isso também, essa questão da missa de 7º dia, missa de 30º dia, missa de 1 ano, certo? Que é feito pelos seus familiares. Interessante, viu? Essa parte eu não tinha citado não, mas é interessante que tudo isso é feito pelos seus familiares. Então, ou seja, quem vai purificar a alma desses que estão lá, para que eles adentrem ao céu, quem são? Os seus familiares que aqui estão, certo? Eles é que farão isso. Como? Através justamente de tudo isso, né? Principalmente as missas. Nós vimos, né? Nós vimos. Interessante que tem um dos comentaristas, acho que eu deixei em casa, Robert de Cover, ele disse que eles recebem para isso, de fato, né? Eles recebem para isso, tem que ser pago, não pode ser grátis. Certo? Interessante esse detalhe aí, eles têm que ser pago. Então, nós vimos aqui essa questão do purgatório, certo? Além disso, nós falamos um pouco, pronto, foi aí eu levei essa questão do purgatório, acho que eu falei bem extenso. E agora nós vamos dar continuidade, certo, ao estudo, onde nós vamos falar agora sobre o limbus patrum, certo? Depois do limbus infantum. Tudo isso está dentro do purgatório, certo? É a mesma ideia que ela vem quanto ao purgatório. Aí ele é dividido. Interessante que eu trouxe 2 livros aqui, deixa eu ver qual foi o que eu vi, que foi de Robert de Cover. Ele diz o seguinte, que lá são divididos em 5 partes, certo? 5 partes. Alguém aqui já assistiu O Inferno de Dante? É um filme, certo? Esse filme relata justamente isso. Podemos dizer que é a orla ou a borla do inferno, que é o que significa o limbus, certo? O limbus significa isso, orla ou borla do inferno. E ele está dividido em graus de punição, certo? Ele está dividido em graus de punição. Deixa eu pegar aqui o que é que Robert de Cover diz a respeito disso, para a gente se situar e ter uma ideia, certo? Sim, isso. Aqui nós estamos em a doutrina quanto ao catolicismo romano, isso mesmo. Isso é a visão dele, certo? Bom, várias visões do Estado intermediário. O ensino católico romano o ensino católico romano de diferentes destinos. Veja só, o dogma de Roma asseverou ao longo do tempo a existência de 5 diferentes descrições, veja, 5 diferentes descrições, certo? Quais são essas 5 diferentes descrições? Vou pegar aqui de novo, certo? E 5 diferentes definições imediatas para a alma do homem, na morte. O limbus patrum, certo? Vamos falar posteriormente. O limbus infantum ou puerorum, certo? Eu acho que deve estar aqui no latim, né? Isso puerorum, certo? Purgatório, certo? Puerorum, quer dizer, limbus infantum, limbus patrum, certo? Purgatório, céu e inferno. Veja, está dividido nessas 5 classes aqui, certo? 3 desses foram completamente rejeitados pelos reformadores e os protestantes ainda rejeitam até hoje, com vigor. Deve-se pelo menos compreender
entender, certo? Como os católicos são ensinados a acreditar as três rejeitadas por todos os protestantes, certo? Que é justamente isso, limpus pato, limpus santo e a questão do purgatório, certo? Bom, aqui ele diz o seguinte quanto ao purgatório, ou quanto ao limpus pato. Vou pegar e contar um estudo. Esse estudo aqui ele foi básico pela teologia de pela teologia sistemática de Luiz Bergoglio, certo? Ele diz o seguinte: limpus pato, a palavra latim limpus, orla, bola, é empregada na Idade Média para denotar dois lugares, a orla ou a bola do inferno. Então veja só que interessante, quando você está no purgatório, você não está no inferno, mas você está num local que fica próximo. Quando você fala de orla ou bola, está mostrando uma proximidade entre uma ou outra, certo? Por exemplo, aqui poderia dizer que seria uma bola ou uma borda, né? Que fica próximo, certo? Então veja só, a saber, o limbus patrum dos pais e o limbus infanto das crianças, aquele que era o lugar onde, segundo os ensinos de Roma, as almas dos santos do Velho Testamento ficaram detidos em um estado de expectativa até a ressurreição do Senhor dentre os mortos. Vou dar um ênfase aqui. Veja que interessante. Para que serviu ou para que serve o limbus patrum? A ideia principal é essa. Cristo não tinha vindo ao mundo, certo? Apenas existia o logo Assatos, ou o Cristo pré-encarnado, não Cristo encarnado, certo? Isso que a gente vê na teologia, tanto na teologia reformada como na teologia sistemática. Mas morreram muitos com Cristo. Vamos usar aqui exemplos: Abraão, Moisés, Daniel e entre outros. Para onde foram esses? Se Cristo ainda não tinha cumprido o papel da regeneração, o papel da justificação, o papel da santificação. Então, eles usam, certo? Isso aqui para dar a ideia de que esses, para ele, esse é aquele pensamento da Igreja Católica Romana, certo? Para eles, todos esses que morreram dessa forma, certo? Tiveram que passar por esse momento, ou seja, tiveram que ir para esse determinado local. Quando ele saiu desse lugar? A partir do momento que Cristo veio ao mundo e cumpriu a obra, sua obra, certo? A partir do momento que Cristo veio ao mundo, cumpriu a sua obra e ele foi assunto ao céu. Lembra que lá tem um texto que fala que Cristo desceu ao Hades e lá ele pregou aos espíritos, certo? E que esses ali eles foram libertos e que eles subiram ao céu. Essa é a ideia. Essa é a ideia ali quanto a isso, certo? Então para que foi criado? Veja interessante do ponto de vista deles, certo? Veja que interessante quanto ao ponto de vista deles, certo? Ó, de acordo com a autoridade católica de referência, um cara renomado, certo? Ele diz o seguinte aqui, ó. É o limbo dos pais, o lugar em estado de repouso, onde as almas dos justos que morreram antes da ascensão de Cristo estavam detidas, até ele abrir o céu para elas. Veja, o céu ainda não tinha sido aberto para eles. Então a ideia era essa. A ideia deles era que ainda não tinha como ir para o céu. Mas vamos voltar novamente para o Antigo Testamento. Enoque e Elias, eles foram transladados. Elias foram para onde? Foram para o limbus patrum. Aí quebra toda a ideia da Igreja Católica Romana quanto a essa ideia de que todos os santos que morreram, certo, no Antigo Testamento, eles não tinham como habitar o céu imediatamente. Porque o que é o céu hoje para nós? Ó? A gente tem que compreender isso. Eu vou falar novamente o que eu disse a semana passada no início. O que é, ou o que significa esse estado intermediário da alma? Para a gente entender melhor, o que é o estado intermediário da alma? É o estado aonde a alma vai estar a partir da morte até a vida de Cristo. Esse é o estado intermediário da alma, o estado que a alma vai estar desde a sua morte até a vida de Cristo, certo? Lembre-se que morte é uma separação, certo? Separação o quê? Do corpo com a alma, certo? Houve uma separação, o corpo, o pó foi ao pó, o espírito bateu-se no teu, certo?
certo? Então, veja, essa alma, esse espírito, há essa distinção aí entre alma e espírito. Eu já falei sobre isso, não quero entrar nesse assunto, que é a questão da dicotomia ou tricotomia, certo? Essas almas, ou esses espíritos, após a sua morte, eles ficam aonde? Logicamente, a Bíblia mostra o céu. Logicamente, eles estão no céu. Mas o que o céu é hoje? O céu é a nossa morada eterna, onde nós vamos ficar eternamente. É isso que nós temos que compreender quanto a isso. Então, o estado intermediário é o local onde a alma do justo está, certo? Hoje, certo? Gozando, não plenamente das bem-aventuranças, mas já estão gozando das bem-aventuranças. Não plenamente, por quê? Porque eles ainda não foram glorificados. Só após a glorificação que goza plenamente, certo? Dessas bem-aventuranças, ou seja, de tudo aquilo que Deus preparou para nós em Cristo Jesus, certo? E os que morreram sem Cristo, certo? Eles estão no inferno também, assim como os que morreram com Cristo estão no céu também. E faz parte desse estado intermediário da alma. Esses estão agora também desfrutando, não também totalmente, mas parcialmente também, certo? Como eu posso colocar aqui, da separação eterna de Deus, certo? Eles agora estão separados eternamente de Deus, e já estão gozando, certo? Os frutos dessa separação eterna de Deus, não plenamente. Por quê? Porque Cristo vai ressuscitar os mortos, como o texto mesmo mostra aqui, certo? A necessidade de que todos agora façam o quê? Todos agora recebam seus próprios corpos glorificados para aqueles que irão viver eternamente com Cristo, certo? Um novo céu e uma nova terra, e também os corpos para aqueles que vão viver eternamente em tormentas, certo? Então isso aqui é para ter uma ideia. Então, vou voltar atrás novamente. Então, se os santos que morreram no Antigo Testamento tiveram que ir para o Olimpo Pátrio, mas a palavra de Deus mostra que Elias e Enoque foram translatados e foram para o seio de Abraão, para os céus, ou para o paraíso. Então, quebra totalmente a ideia de que há necessidade desse Olimpo Pátrio, certo? La semana pasada yo entendí que diferenciado de otras creencias de otras iglesias, como que cuando quien está en Cristo no va por ser. Ahí también está el caso que estaba cuando Jesús estaba resucitado, que estaba hablando de él que o Senhor estava no reino, hoje está en el paraíso. Ahí ese tiempo de la muerte de un santo, si así se puede decir, él tiene ese espacio cuando muere de no subir por ser. Não. Eu entendi isso na semana passada. Não, aqui a ideia é assim, ó. Morreu, separou. O pó volta ao pó, o espírito a Deus que o deu, certo? Agora há aquela distinção, isso é imediato, há aquela distinção. Senão a gente vai dar a ideia do que nós vamos ver posteriormente aqui, que é a questão da psicopaniquia. Nós vamos ver essa questão aqui, certo? Que é a questão do sono da alma, certo? A alma dentro do pensamento, quando é isso, nós vamos ver, a gente vai compreender um pouco sobre isso. Então, veja. Os que morreram com Cristo imediatamente para o céu, os que morreram sem Cristo imediatamente para o inferno. Porém, eles não vão, tanto um como o outro, vão gozar plenamente, certo? Porque isso só na glorificação, ou seja, na vida de Cristo, quando Cristo vier, certo? E que ele fizer essa separação, essa distinção, que todos vão gozar. Uns da plena bem-aventurança de Deus eternamente, e outros vão viver agora eternamente em tormentas distantes de Deus, certo? Vão viver agora eternamente em tormentas, certo? Essa é a questão. Não há essa ideia, mas assim, há um texto que, porque, doutora, segundo
essa ideia aqui, certo? Limpa os pactos, segundo esse pensamento aqui do purgatório, que é a ideia da Igreja Católica Romana, certo? Estou dando essa ênfase à ideia da Igreja Católica Romana. Eles não vão imediatamente para o céu, certo? Eles não vão imediatamente para o céu, eles têm que ir para um determinado lugar. Aqui ele se refere quanto àqueles que morreram antes de Cristo vir ao mundo. Então está falando de todos os personagens bíblicos que viveram todo o Antigo Testamento, certo? Todos esses, não só aqueles que eram santos, como aqueles também que já estavam em tormentos, certo? Aqui dá uma ideia também, acho que é isso, aqui também dá uma ideia também de que essa salvação, que essa condenação ela não pode ser universal e que a salvação ela é universal. Aliás, que essa ideia, da ideia que a condenação não existe, certo? E que a salvação ela é universal. Essa é a ideia. Ou seja, mesmo que você tenha morrido em pecado, você vai para um determinado lugar, que é o purgatório, onde a sua alma vai ser purificada, você vai ir para o céu. Então, ou seja, não há necessidade de eu morrer com Cristo. Não há necessidade. Como é que eu, após a minha morte, a minha alma irá adentrar o céu? Através dos meus parentes que aqui ficaram e que ali fizeram todos aqueles ritos, certo? Que a Igreja Católica faz até o dia de hoje. Deu para compreender? Certo? Então, veja só. Ele diz: pois que após a morte, a sua morte na cruz, Cristo desceu a um lugar de habitação dos pais para livrá-los do seu confinamento temporário e livrá-los em triunfo para o céu. É aquela ideia que eu disse, que Deus, Cristo desceu ao Hades, né? E lá ele pregou os espíritos em prisões, e esses espíritos em prisões, eles foram libertos e subiram ao céu. Essa é a ideia, certo? A divisão dada pelos espíritos justos era olinhos para o que os judeus conheciam como seio de Abraão e paraíso. Essa era a ideia judaica quanto, certo? Seio de Abraão ou paraíso. Afirma-se que o céu não foi aberto para nenhum homem enquanto Cristo não realizou a propiciação pelo pecado do mundo. Então essa é a ideia. Veja, é perigoso um negócio desse. Porque você dizer que até que Cristo tivesse vindo ao mundo, nenhum adentrou o céu. Nenhum. Aí eu volto novamente, vou dar aquela ênfase novamente. E quando ele não quer isso? Eles foram para onde? É uma interrogação, né? Você tem que olhar para esse pensamento aqui. É assim, eu acho que esse aqui foi defendido muito no Concílio de Trento, certo? Foi defendido muito no Concílio de Trento. Eu acho que os grandes doutores daquela época, principalmente Calvino, foi um dos que mais defendeu isso aqui, certo? Que combateu, aliás, isso aqui. Eu acho que eles pararam para pensar, então explique, dê uma ideia, me mostra aqui biblicamente para onde foram Enoque e Elias. Eu estou fazendo aqui minha alusão, certo? Mas eu creio que deve ter surgido isso, certo? Deve ter surgido uma pergunta quanto a isso, ou comparado a isso, porque dá a ideia de que eles realmente não foram elevados aos céus, que a Bíblia diz. Eles foram elevados aos céus, no corpo e espírito. Isso, como aprendi no seminário, prefigura nós. Porque Elias e Enoque, eles foram trasladados de Cristo, são três que estão hoje, ainda hoje, em corpo e espírito. São os únicos que estão no céu hoje, em corpo e espírito. Elias, Enoque e Cristo. Isso prefigura o quê? O que isso prefigura? Isso prefigura que nós viveremos também em corpo e espírito. Isso é para provar que nós viveremos em corpo e espírito, não em espírito, certo? Como alguns pensam. Alguns acham que o céu hoje é o quê? É um local onde nós vamos viver eternamente, todos vestidos de branco, certo? Uma vestura branca. A palavra lá, vestura branca, não quer dizer realmente a roupa que nós estaremos vestidos, mas sim o lavar regenerado do Cristo, ou seja, que nós estaremos sem mácula, sem defeito, sem pecado, sem culpa, sem mancha. Isso aqui é a vestura de branco, certo? Significa isso. E não uma vestimenta em que nós também não vamos ficar lá como eles pensam que são os anjos hoje, que apenas estão incorpóreos, né?
têm corpos. Nós sabemos que os anjos eles não têm corpos, certo? Eles são incorpóreos. E estão agora vou usar essa expressão, como anjos voando, e nós vamos viver dessa mesma forma. Vou usar uma expressão hilária, pulando de nuvem em nuvem, como nuvens de algodão. Essa é a ideia de alguns cristãos quanto ao céu, mas a Bíblia não mostra o céu dessa forma. Tanto é que se nós vamos olhar aqui Apocalipse capítulo 21, se eu não me engano, Isaías capítulo 65 e 66, versos 64 e 66, ele vai mostrar que haverá um novo céu e uma nova terra. Veja, não haverá só um novo céu, mas haverá um novo céu e uma nova terra. Eu falei isso a semana passada e eu vou completar. Assim como nós necessitamos da restauração do nosso corpo, a terra também necessita dessa mesma restauração. Assim como nós somos restaurados, a terra também será restaurada. A gente tem que compreender isso. Agora será uma terra sem defeito, certo? Porque aquilo que nós herdamos do nosso primeiro pai, a terra também herdou. Carlos e Abreu herdou também. Só uma observação. É o seguinte, que muitas vezes nós, brasileiros, assistimos muitas novelas. Sim. E uma delas é a Viagem. Sim, eu cheguei a assistir essa novela. Essa novela, na nossa mente, está impregnado que vai ter um lugar muito bonito, gramado, verdezinho, onde está todo mundo de branco, e lá é um maravilhoso. Essa é a ideia do Espiritismo. Isso, da nova era. E que vai, depois dali, você vai voltar de novo a encarnar. Isso. Então, a verdade é que tem que ser dito, a Bíblia não tem base de dizer que existe isso aí. No sentido de que essas palavras do lado que você falou aí, não tem base. A gente não tem base bíblica de dizer que existe esse lugar. A Bíblia só diz o quê? Existe o céu e o inferno. Aconteceu com o mendigo e Lázaro. O que aconteceu? Um foi para o céu, outro para o inferno. Jesus não fala mais de outro lugar. Então, já está. Bom, justamente assim. Então, veja que interessante. Então, quando morremos com Cristo, nós adentramos o paraíso, o seio de Abraão, certo? Ou os céus. A Bíblia mostra isso, certo? Que é o que? É o estado aonde a alma vai estar após sua morte e a vida de Cristo. Ou seja, entre a sua morte e a vida de Cristo. A partir do momento em que um de nós morremos e morremos em Cristo, nós adentramos os céus. Ou seja, a nossa alma ou espírito, certo? Está gozando, não plenamente, mas está gozando das bem-aventuranças nos céus, certo? Interessante, consciente, viu? Consciente, nós vamos ver isso aqui mais na frente, consciente, certo? E esse período vai terminar quando? A partir do momento que, ao soar da trombeta, Cristo mandar os seus anjos, haver a ressurreição, que é o que o texto mostra, viu? A ressurreição dos mortos. Primeiro a necessidade dos mortos ressuscitarem, para depois nós, os vivos, quando ele diz nós, os vivos, quer dizer que isso está mostrando que na vida de Cristo haverá vivos, certo? Não só mortos, mas vivos. Mas primeiro os mortos ressuscitarão, subirão primeiro, tem uma ordem. Depois nós, os vivos, depois subiremos com ele, certo? Subiremos aos ares, a um ponto, vamos ali, nós vamos ser transformados. Um corpo espiritual, isso. mas um corpo transformado. Isso. É um corpo tipo. Como eu falei semana passada, certo? 2 Coríntios, foi isso mesmo. 2 Coríntios capítulo 5, se eu não me engano, capítulo 6, como eu disse, a última vez que o pastor, alguns não podemos esteve aqui em Garanhuns, na Igreja Central, e falou sobre esse texto. Quem estava lá viu e ouviu. Porque ele disse quanto a essa questão, ele fala lá
quando esse tabernáculo se desfizer, nós teremos um tabernáculo não feito por mãos humanas, eterno no céu. Esse tabernáculo que é descrito lá acho que é 2 Coríntios capítulo 5 ou capítulo 6, certo? Esse tabernáculo é o nosso corpo de glória, corpo eterno, corpo glorificado, nós receberemos, certo? Essa foi a ideia. Eu até perguntei na época o final do pastor Robert mostrava o vídeo. Eu estava sentado nessa época, eu perguntei, pastor, e aí, o que você acha? Ele sabe, eu nunca estudei sobre isso aí, eu não posso lhe dar uma ideia. Mas se ele disse que ele tem eu tenho noção do que ele está dizendo, e ele tem como provar o que ele está falando. Eu não posso dizer que ele está errado, porque ele está certo, porque eu teria que estudar aprofundado esse texto, mas não estudei. Mas provavelmente ele está correto. Deu aquela ideia, entendeu? E agora? Como é que é esse tabernáculo? Como é que é? Porque o tabernáculo nós sabemos que é o quê? Uma tenda. Ela monta e se desmonta. Então, nosso corpo é isso. Esse é o tabernáculo terreno, mas nós temos um tabernáculo eterno no céu, que é o nosso corpo glorificado. Bom, é sobre a sequência. No 16, eu não sei de grego, então, assim, talvez você não tenha acesso aos escritos. No 16 é o seguinte: por quanto o Senhor mesmo dá o seu local de ordem, da grande, da promessa, descerá do céu. Então, o Senhor mesmo descerá do céu. O Senhor, Senhor Deus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então assim, quem viver ressuscitarão primeiro. Ressuscitarão no 17. Depois nós, vivos, vivificados, seremos, aí vem, arrebatados juntamente com ele. Então a subida é junto. Isso. O que acontece primeiro é o ressuscitar. Isso. Então, assim, muitas vezes lembra que vai vezes e eles não, vai subir primeiro os mortos. Eles ressuscitarão primeiro. Primeiro já é a ressurreição primeiro. Agora o arrebatamento. Arrebatar, certo? Quer dizer subir, certo? Será juntamente elevado. os mortos. Isso mesmo. Com eles. É, isso mesmo. Então, certo? Essa é a ideia bíblica, certo? Quanto a vida de Cristo, certo? Isso é quanto a vida de Cristo, que essa vida de Cristo, ela está desde o seu nascimento até a sua vida, certo? Não há aqui, como alguns colocam, que Cristo veio ao mundo, morreu, ressuscitou, foi ao céu. Vai vir secretamente e vai arrebatar alguns, certo? Junto com ele, levará esses alguns, inclusive o Espírito Santo. Então, aqui usando uma ideia da Bíblia discursiva, certo? Que é a questão do pré-milenismo, certo? O pré-milenismo. Então, ele veio a primeira vez, morreu, ressuscitou, foi assunto ao céu, vai vir uma segunda vez, agora secretamente. Ele vai buscar alguns, arrebatar, certo? Essa palavra arrebatamento, buscar alguns, inclusive o Espírito Santo. Foi aí que eu tive que indagar o meu antigo pastor, quando esse estudo ele estava dando, certo? Juntamente com esses, né, que não passarão pela tribulação, o Espírito Santo irá ser assunto ao céu, subir ao céu, aí vai ter o período dos 1000 anos, certo? Os 1000 anos, só viverá, aqueles que vão subir estarão aqui junto com os judeus, que esses judeus irão pregar aqui e que haverá conversão. Aí ele vai vir uma terceira vez e agora vai fazer tudo o que o texto está dizendo aqui: ressuscitar os mortos, depois nós juntos com eles subiremos. Aí vamos parar para pensar, certo? Ele vem secretamente. Alguém já assistiu aqui um filme chamado Deixar-se para Trás? Já, é horrível aquele filme. Aquilo é um filme de terror. Sério mesmo, é um filme de terror. Porque, vamos lá. No avião, digamos que tem 300 pessoas. Mas as 300 pessoas ali não serão arrebatadas. Tem um piloto e um copiloto. Provavelmente o piloto e o copiloto não serão arrebatados. Mas um ou outro será arrebatado. Mas aí pode o piloto. E é isso que acontece no filme, né? Quem assistiu sabe isso. O que acontece? O avião, ele cai. E o que acontece? Todos que estavam, que não foram arrebatados, morrem.
filmes Os Mortos-Vivos, ou Chunk, esses filmes, né, que são realmente filmes que tem cenas quanto ao terror, certo? Mas se você olhar por essa visão, certo? Então, é estranho. Outra coisa, veja só. Ele disse que vai haver ali conversões, certo? Após o Espírito Santo subir. Mas quem é que conversou? Quem é que convence o homem? O Espírito de Deus. Então, como é que vai haver convenção se o Espírito Santo subiu? Essa foi a minha indagação do meu pastor André. Me explique. Aí tem uma linha de pensamento pré-milenista. Eu tenho uma linha de pensamento amilenista. Eu creio que aqui uma grande maioria sabe o que é isso, pré-milenismo e amilenismo, certo? É quanto à forma, a vinda de Cristo, certo? Eu creio que Cristo veio ao mundo, certo? E que a sua obra começou desde o dia que ele nasceu e que ela vai ser concretizada na sua segunda vinda, certo? E que nós passaremos sim pela tribulação. Já estamos passando, né? Não creio que seja assim, leve momentâneo, mas nós estamos passando por ela, certo? Então, é um pouco estranho, certo? Bom, aqui acho que deu para compreender um pouco, né? Para fazer a pergunta. Mas assim, a minha pergunta foi justamente porque eu não sei se o irmão sabe a palavra originária, Quanto à ressurreição. certo? No grego eu não lembro não, certo? Porque se for, e quando ele se ressuscitará no primeiro, Isso. aí agora ele vai levar juntamente com ele, né? Para que a gente entenda o texto todo assim, o serviço, o vai operado, verdadeiro assim, diante da mensagem, não fiquem, não chorem como os outros, não se conter mais, porque vocês têm que ter esperança, porque é esperança acreditar essa fé de que Jesus volta e tudo salva. Isso. Não, não só levantar é só essa questão, porque eu gosto de pesquisar as palavras, né? E assim, ressuscitar no conhecimento geral tem a ver com viver. Isso. Tornar